Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero falar com vocês sobre sonhos. Será que todos os sonhos que nós temos têm algum significado? Vêm de Deus? Será que o diabo pode colocar sonhos na nossa mente? Eu vou falar disso e muito mais, então fique comigo até o final desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho também para você receber a notificação aí no seu celular, tá ok? Então vamos lá. Muitas pessoas me procuram aqui no YouTube, elas me mandam mensagens perguntando se eu sei qual é o significado dos sonhos delas. Essas pessoas, elas pensam que só porque elas sonharam com uma coisa boa ou uma coisa ruim, isso vai se tornar realidade na vida delas. Mas nem sempre é assim, e é isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. As pessoas pensam que só porque elas sonharam com um caixão, por exemplo, elas acham que alguém muito próximo dela vai morrer. Elas pensam também que só porque sonharam com uma cobra enquanto estavam dormindo, vai acontecer uma traição no seu casamento, ou tem alguém traindo ela mesmo sem ela saber. Mas não é bem assim. É claro que Deus, Ele pode se revelar sim a você através de sonhos, e nós vamos ver alguns exemplos na palavra de Deus. Eu vou te contar alguma experiência minha também com isso, sabe? Então Deus, Ele se revela sim, mas muitos desses sonhos que nós temos, eles são frutos da nossa imaginação. A nossa mente é muito vasta, e enquanto você está dormindo, o seu subconsciente está trabalhando. Mas talvez você se pergunte, mas pastor, como eu vou saber se o meu sonho veio de Deus para mim ou se ele é fruto da minha imaginação? Então, em primeiro lugar, você tem que entender que os sonhos que vêm da sua imaginação são os mais comuns. Você tem eles toda noite, mesmo que você não se lembre. Você tem que entender que enquanto você está dormindo, o seu cérebro trabalha de uma forma muito diferente. E o que ele faz? Ele mistura as suas memórias, as suas emoções, seus sentimentos, desejos, medos, e com isso ele cria os sonhos que você tem. Por exemplo, uma pessoa que passou a semana inteira estudando para fazer uma prova muito difícil, ela pode muito bem sonhar naqueles dias que ela chegou atrasada no dia do exame, que ela esqueceu a matéria. É muito comum também as pessoas, eu já ouvi várias vezes, as pessoas sonharem que estão sem roupa em algum lugar público, como na rua, na escola. Isso acontece na maioria dos casos porque essas pessoas, elas são tímidas, elas têm medo de se expor em público. Outra coisa que faz as pessoas terem sonhos, principalmente pesadelos, é ir dormir logo depois que elas comeram muito. Tenho certeza que já aconteceu isso com você. Isso faz com que acelere o nosso metabolismo e isso deixa o nosso cérebro mais ativo. E quando o cérebro está mais ativo, ele cria esses sonhos, que muitas vezes são sem pé nem cabeça, muitas vezes assustadores, e você acha que é algo espiritual. Algo que acontece também quando você está muito ansioso, muito preocupado. Isso faz com que você tenha uma noite intensa de sonhos, e muitos desses sonhos são pesadelos. E por mais que você não goste, a ciência já comprovou que isso é positivo. Porque você, durante o sonho, você se estressa, você se desgasta, e isso faz com que você tenha um alívio das suas tensões. O seu corpo, ele fica mais relaxado durante o dia, entendeu? Então existe todo esse processo durante o sonho. E uma vez eu fui dormir tão tarde, sabe, eu estava tão cansado que eu sonhei, eu tive um pesadelo terrível, que eu fui pregar numa igreja muito grande e eu não sabia o que eu iria falar, sabe, e naquele momento eu passei maior vergonha, aquilo foi muito ruim, sabe, e me marcou. Então aquilo foi um sonho porque eu estava muito cansado, mas durante o dia eu fiquei mais relaxado, entendeu? Então ainda bem, né, que eu acordei e era só um sonho. Mas é isso que eu quero te explicar, entendeu? Quando você está muito cansado, isso gera também pesadelos que vêm da sua imaginação. Agora, os sonhos que vêm de Deus, eles são muito diferentes, porque eles têm um significado. Na Bíblia, né, todas as pessoas que elas sonharam um sonho de Deus, elas sabiam que era do Senhor, porque era um sonho especial. A mensagem que vem do Senhor, ela é sempre muito mais clara e ela tem uma interpretação. Por exemplo, José, né, que ele era noivo de Maria, que foi mãe de Jesus, ele sonhou que um anjo estava falando para ele fugir de Belém, sair de Belém e ir para o deserto. Naquela época Jesus era recém-nascido e aquilo foi um alerta de Deus para ele receber um livramento, porque o rei Herodes, ele estava querendo matar todas as crianças daquela época de até 2 anos. A Bíblia também conta, né, que o apóstolo Paulo, ele sonhou uma vez que um rapaz estava clamando por ajuda e ele entendeu que Deus estava chamando ele para pregar o evangelho também
na Macedônia. Depois você pode ler aí na sua Bíblia, Atos capítulo 16. Isso sem falar, de homens de Deus como Daniel, José do Egito, que eram homens que tiveram revelações do Senhor. Então creia que Deus também pode falar com você. Por exemplo, às vezes você sonha com uma pessoa, fica sonhando com ela a noite inteira. Aí no outro dia você fica pensando nela. Isso porque talvez Deus queira que você interceda por essa pessoa. Sabe, se você acordar na madrugada, ore por essa pessoa. Às vezes é Deus querendo te usar na vida dela. Amém? Agora, se você não tem certeza se o seu sonho vem de Deus, eu te aconselho a você orar em primeiro lugar e você também analisar alguns pontos. Por exemplo, será que o sonho que você teve tem a ver com alguma coisa que aconteceu no passado? Ou é algo que você quer muito que aconteça? Como eu te falei, os nossos sonhos, eles são uma mistura de muitos sentimentos que nós temos, memórias, desejos, medos. Então analise como tem sido os seus últimos dias e veja se o seu sonho tem alguma ligação. Porque se tiver alguma ligação, com certeza é alguma mensagem que veio do seu subconsciente e não uma mensagem que veio de Deus, tá ok? Outra questão que você tem que analisar é se o seu sonho foi muito absurdo e se você tem ficado muito confuso com ele. Geralmente os sonhos, eles são estranhos mesmo, como eu te disse, e não tem nenhum sentido. Mas se o sonho veio de Deus, provavelmente vai ter um sentido, porque Deus não é um Deus de confusão. E talvez você não vai ter a resposta naquela hora, mas com o tempo você vai percebendo no seu dia a dia, ao conversar com as pessoas, as situações que vai acontecendo vão te esclarecendo mais, tá bom? E por fim, analise se o seu sonho não está em desacordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O fulano sonhou que uma irmã lá da igreja está muito afim dele. Só que essa irmã é casada. Você acha que Deus vai dar um sonho desse para a pessoa? Você acha que é da vontade de Deus? É claro que não. Então fique muito atento, sabe? Porque muitas pessoas são enganadas com isso. E se você puder, converse com uma pessoa de Deus, uma pessoa espiritual, antes de sair contando para todo mundo que Deus te revelou esse sonho, tá bom? Isso vai ser muito importante, você ouvir conselhos de outras pessoas. E outra coisa que as pessoas me perguntam bastante é se o diabo pode interferir nos nossos sonhos. E de tudo que eu já ouvi, tudo que eu já vi, a resposta é sim. A Bíblia diz que nós estamos no meio de uma batalha espiritual e isso pode causar esses pesadelos que muitas vezes nós temos. Muitas vezes é obra do diabo, sim, mas muitas vezes também nós não vamos ter essa resposta. Então o melhor é você orar e você confiar que o Senhor tem o melhor para você e que Ele vai te proteger. Amém? Então se você achar que tudo tem um sentido espiritual, você pode se enganar muito. Então nós temos que tomar cuidado, sabe, de querer ficar decifrando tudo que nós passamos. Mas eu já vi pessoas que tiveram pesadelos terríveis e esses sonhos realmente eram porque o diabo estava atacando elas. E geralmente essas pessoas tiveram envolvimento com bruxaria, feitiçaria, macumba, sabe? Eu já vi várias pessoas me falarem sobre isso. E se você já viu o meu testemunho aqui no YouTube, eu conto, que eu já me envolvi também com o centro de Umbanda, eu já frequentei e isso eu pensava, com certeza o diabo vai aproveitar para tentar me destruir. E realmente eu tive muitos pesadelos, no começo da minha conversão. Eu sonhava que o diabo estava me enforcando e eu não tinha forças para falar, para pedir ajuda, até que Deus, Ele me capacitava e eu clamava: o sangue de Jesus tem poder. E o inimigo naquela hora ele fugia, sabe? Então se você está passando por isso, clame ao sangue de Jesus, ore antes de dormir, porque Deus vai te dar vitória e você vai ver que o diabo é um derrotado. Amém? E por fim, eu quero falar com você sobre os falsos significados que um sonho pode ter. Tem pessoas que acreditam que todo sonho tem um significado. Como eu disse, isso é perigoso, porque muitas vezes o sonho não faz nenhum sentido. E esse assunto é tão sério que tem muitos livros, revistas, muitos sites na internet falando só sobre isso. Então tome muito cuidado, porque você pode estar confiando em algo e deixando de confiar em Deus. Você pode estar colocando toda a sua esperança em um sonho que você teve e não colocar a sua fé, a sua confiança na palavra de Deus. E isso vai te trazer muitos problemas, além de ser um pecado. Tá certo? Então nós cristãos não podemos ficar nos apegando a essas coisas. Isso é muito parecido com o horóscopo. A pessoa acredita naquilo, sabe? E coloca a sua fé naquilo. E isso Deus não se agrada.
tá certo? Então, essa foi a mensagem que eu queria te trazer para você ficar alerta, para você não ficar acreditando em todas as interpretações que tem por aí. Se você pesquisar na internet, tem tanta bobeira, sabe? Tantas pessoas que são de Deus ficam perdendo tempo com coisas pequenas. Então, vamos focar na palavra de Deus, porque pode ser que Deus tem algo grande para você e Ele vai colocar esses sonhos, mas Ele vai confirmar primeiro na palavra de Deus, muitas vezes através de pregações, sabe? Fique atento ao Espírito Santo, Ele quer falar com você, Ele quer se revelar a você, mas foque principalmente na palavra do Senhor, amém? Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e te mostrado o sonho que vem da nossa imaginação e o sonho que vem do Senhor. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus abençoe.